Daí, doutor? Aê, Marcelo, nós aqui. Tudo bem, querido? Tudo maravilha. Então tá bom. Primeiramente, muito obrigado, honrado estar nesse palco com você. Agradeço e faço questão de indicar para minhas seguidoras e minhas pacientes. E tem muitas que te seguem, inclusive essa semana eu falei com a Mi e ela foi aí para o Rio Grande do Sul, fez o Foi, Tá, é tá aí com verdade, ela estava você, por a aqui. Milene. Ela tá aqui. É, Agora está aqui. não, Eu e cortei ela, os comentários, ela estava por aqui. e ela tá aí com a gente. Então é uma honra muito grande. Desde que eu te conheci, eu admiro o seu trabalho. E eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse homem aí. Imagina, Dailton, imagina, É, porque eu acho imagina, que querido. as pessoas têm muitas ideias do que fazer. Tem muita gente, tem muita ideia. E você é um cara que faz. Então, é isso que é legal, sabe? É sair do plano das ideias e realizar. E a gente vê, eu vejo, né? O quanto que você se dispõe, o quanto você abre mão do seu descanso, dos seus privilégios. Cara, você fez 365 lives. Às Não 29, faltou. Adailton. Não Às faltou. vinte e Hã? nove, não faltei. Pois Às é, 20 cara. horas e 9. 20 horas. Isso Teve é. outros dias que eu fiz 5 lives no dia. Para pensar, né? Assim, isso é quase insano. Então, assim, É minha meio insano. admiração. Sabe Minha quando que eu admiração. percebi que é insano, Adailton? Agora, Ah, nos últimos dias, eu não fiz, cara. Porque eu viajei, estava em férias, ainda fiz algumas em férias, uhum. e lançando o livro. Então, nos últimos 15 dias, eu fiz, sei lá, eu 3 ou 4 lives. Aí eu percebi, cara, quão insano foi aquela maluquice que eu fiz. Ah, bicho, te apresenta aí, te Então, vamos apresenta lá. aí. Eu sou médico há quase 38 anos, sou formado aqui na Unicamp e desde a faculdade eu estudei homeopatia. Então, eu me especializei em homeopatia, mas eu tinha um sonho, eu queria fazer parto é, humanizado. Eu queria fazer parto domiciliar, parto em casa, parto na água. E aí eu fui fazer obstetrícia, depois eu fui para a França, depois eu fui para Oxford, e aí eu rodei o mundo, fui para Bélgica, vi parto na água, fui para Austrália, rodei o mundo para ter essa abordagem da obstetrícia. E o tempo foi passando, eu estudei acupuntura, estudei nova medicina germânica, psicossomática, e há 11 anos atrás eu passei por uma experiência com a constelação familiar sistêmica. Essa experiência com a constelação fez um nó assim na minha cabeça, porque a realidade que eu via, na primeira constelação que eu lembro, eu fiquei em choque, fiquei chocado, porque ela não correspondia ao meu mapa mental, né? Que a gente chama de mindset. Então, a imagem que eu tinha da vida, de mim mesmo, do meu pai e da minha mãe, não batia com aquilo que estava acontecendo, com as pessoas representando. Eu falei, mas, cara, como é que é isso? E aí, assim, em alguns minutos, se esvaiu, foi por terra tudo que eu pensava a respeito de mamãe e papai, de amor, né? E aquilo me fez assim, um choque para mim. E eu fiquei 3 anos trabalhando aquilo. Fiquei lutando, porque aí, assim, a minha alma me levava para um lugar, para um lado. A minha mente me levava para outro. E eu ficava naquele negócio, vai para cá, vai para lá. Eu participava de um contexto religioso, né? Eu tinha uma participação ali, era uma participação de liderança, de cuidar das pessoas. Então eu vivia para cuidar das pessoas. Eu cuidava, né, do pessoal da igreja, de paciente, de família, de amigo. Eu só não cuidava de mim, meu amigo. E eu não tinha assim, essa autorização de ser eu mesmo. Aí chegou um momento que eu falei, com licença, vou viver a minha vida. Eu tinha esse conceito que errado, né? Que cuidar de mim era egoísmo, né? Tanto assim que hoje um dos cursos, assim, agora recentemente eu faço live, eu em primeiro lugar. Cara, eu levei muitos anos para falar, para conjugar, falar essa frase, eu em primeiro lugar. Primeiro falar, e depois viver. Então hoje meu trabalho é isso, né? Eu faço as pessoas
entrar em paz com o passado delas, para que o presente delas tenha mais futuro. Muito bom, muito bom. O tema da nossa live hoje é medicina e constelações. Nós vamos desenvolvê-lo aí numa meia hora, que é o essencial, né? A partir de agora, vamos combinar assim, meia horinha, vamos direto ao ponto. E eu quero começar compartilhando contigo o que eu vejo muitas vezes quando as pessoas sentam ao nosso lado, numa constelação, né? Porque não sei se tu faz assim, eu ainda sigo fazendo. Quando é constelação, a pessoa senta ao meu lado. Aprendi assim e sigo É fazendo, isso, é né? isso. E faz uma demanda, né? Uma demanda na área da saúde. Então, vamos lá. A pessoa chega e diz, ela pode pedir, ela é leiga, ela tem todo o direito e diz, eu quero me curar de câncer. Eu quero me curar da minha gastrite, né? Nós, e aí enquanto consteladores, né? Como que nós, enquanto consteladores, tu tem que estar sempre vendo onde está o constelador, onde está o médico, né? Eu não tenho esse problema, eu já salto bem longe disso, que não é minha área. O que nós, enquanto consteladores, devemos dizer e mostrar para quem quer a cura do sintoma físico com uma constelação? Bom, é muito comum. Eu atendo muita gente, tanto a nível assim, individual, em constelações individuais, como em grupo, que trazem questões. Ah, eu tenho um câncer de mama, eu tenho um câncer de tireoide, eu tenho uma endometriose, e por aí adiante, né? Eu tenho um císto de ovário, eu tenho, enfim. Então, a primeira coisa é assim, nenhuma doença acontece por acaso. Então, como médico, nesses 11 anos, meu trabalho foi fazer tudo aquilo que eu tinha feito antes. Assim como fui adaptando as coisas na visão da medicina, eu fui trazendo a visão sistêmica para a medicina que eu faço. Então, dentro disso, toda doença tem uma causa emocional. Toda doença nasce de um conflito emocional. E esse conflito é o mesmo que eu tive, que é a minha mente, a mente da pessoa pensa uma coisa, mas o corpo dela pensa outro. Então, por exemplo, ela pensa o câncer de mama, ela pensa que aquela mãe não foi a mãe certa para ela. Então, como que... E ela sente esse conflito, mas algo dentro dela quer aquela mãe. Mas a mente tem raiva da mãe, mas é uma raiva que ela não pode assumir. Então, a constelação, ela propicia, quando ela visualiza, principalmente num campo, né, uma constelação em grupo com representantes, onde ela vê a origem do conflito dela. E cada doença tem um conflito. Sim. E aí, a gente ali naquele lugar deve deixar muito, muito claro o que o Adailto está dizendo. E um dos jeitos da gente fazer isso é dizer: as doenças são mensageiras. Como nós podemos te ajudar aqui é olhar a mensagem, né? Porque se curar a doença é possível e sem receber a mensagem, usando um português muito simples, a doença volta. Eu não sei se tu conhece, Adailton, mas em Santa Catarina existe o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. Já ouviu falar, Adailton? Não, não vi não. Maluco, anota aí, cara, porque tu tinha que até estar conectado com esses caras lá. Vou anotar aqui. Eles têm essa visão que tu tens, que é a que eu tenho, quando eu falo do biopsicoemócio-espiritual. Nós somos um ser biopsicoemócio-espiritual. Gostei. Você tem direitos autorais ou eu posso usar esse? Eu ia te dizer para tu usar. Porque eu estava ouvindo tu falar e dizer, esse filho da puta faz o que eu digo. Cara, porque não tem como não dizer isso. Tu trabalha com acupuntura, medicina germânica, é médico
obstetra, acupunturista e constelador. Quer dizer, tu faz um trabalho biopsicoemocio-espiritual, né? É isso, é isso. Muito bem. E lá no CAPC, tem algumas coisas que eu quero dizer para fazer essa nossa conversa integrar e ver as pessoas entenderem. Quando tu chega para a triagem lá, eu fui lá porque a minha esposa a Fabiana teve câncer, né? Tu sabe disso, sim. Sim, sei. E tinha um banner lá que eu adoro, Adailton, um banner que eu adoro. Tinha uma caixa de remédio e ali na tarja vermelha do remédio, que era um remédio fictício, dizia assim: entre o tratamento médico e o tratamento alternativo, fique com os dois. Eu sou encantado com isso, Adailton, porque a medicina germânica, que eu não sei quase nada, é muito boa, mas às vezes eu imagino que ela não dá mais conta, entendeu? A homeopatia é muito boa, mas às vezes ela não dá mais conta. Não é assim, Adailton? Eu estou dizendo alguma bobagem? Não, Às vezes é muito tarde para a homeopatia. E aí eles trouxeram algo que eu adoro, que é o que eu chamo de ecumenismo, né? É quando a gente abole o ou e coloca o E na nossa vida. Então, eu chamo isso de medicina integrativa. Ótimo. Onde você Medicina integra... integrativa. Então, é o que eu faço. Medicina Isso. integrativa sistêmica. Então, É, onde você coloca todas essas visões e amplia com a visão do Hedwig, que é a possibilidade dessa pessoa estar repetindo padrões de perfeito. doença do pai, do avô, da bisavó, um Perfeito. problema de uma criança abortada, enfim, qualquer. Então você expande com isso. Então, hoje é possível sim fazer uma coadunação Sim. da medicina com a constelação. E cada vez mais é assim. Então, eu queria começar dizendo para vocês assim, ó, como que o Adailton e eu trabalhamos, o Adailton e nós, porque eu sempre tenho a Magda ao meu lado, que é uma alegria enorme, trabalhamos. A gente olha o ser humano como um ser integral, por isso ele chama de medicina integrativa. Então, cuidado, porque teve um colega médico teu que ficou tão encantado com o CAPC, que mesmo lá no CAPC eles dizem assim, ó, segue com o tratamento médico. E nós fizemos a nossa parte aqui. Mesmo assim, ele médico, Adailton, é triste essa história, mas dá vontade de rir, mas é triste. Ele voltou tão encantado que ele parou com o tratamento médico. Uhum. E por que é triste? Porque ele morreu. Uhum. Porque a nossa mente, ela é sectária, ela é divisionista, tem aquela outra palavra que está... Não é sectarismo, é aquela que corta as coisas... que tem o bom e o mal. Não me faltou a palavra. E a nossa mente... Dualidade, você fala. Não é isso que eu estou falando, é outra coisa. Aquela coisa que ou é bom ou é mal, não integra. É uma palavra, não está me faltando a palavra, não importa. Mas a nossa mente muito facilmente vai fazer o que, Adailton? A solução é a medicina e o resto tudo é curanderismo. Ou, se tivesse com os comentários aqui, alguém ia dar a palavra. Ou a nossa mente diz... as terapias alternativas são boas e a medicina não presta. Tudo pertence e tudo tem um espaço. E por que eu vou contar só com a ajuda da homeopatia, se eu posso contar com a ajuda eventual de uma cirurgia e ajuda de uma constelação e ajuda de um remédio da alopatia? Por quê? Claro que todos sabemos que os remédios alopáticos e um tratamento para câncer quimioterápico é muito invasivo e tudo mais, mas não abominemos nada. Tudo tem o seu lugar. Você Acho tá que essa é a inventor de primeira... palavra, hein, rapaz? Essa é o primeiro conceito que nós podemos Uhum. deixar com a nossa audiência, Adailton. Não é medicina ou constelações, né? É É medicina medicina e constelações e todas as outras integrando abordagens, isso, integrando e integrando. cuidando e dando o melhor para a pessoa. E para encerrar e Exato. para te devolver um pouquinho, para tu, quem sabe, contar alguns casos teus, que eu acho que vai ser rico, tu
tem uma experiência muito boa, em sendo a doença mensageira, a primeira coisa que nós devemos aprender é acolher a doença. Acolher a doença. Adailton, sabe como que eles começam os dias no CAPC? Fazendo uma oração, e oração, nós sabemos, é um manifesto de gratidão, e eles começam fazendo essa oração à doença. A doença. Porque em não podendo nós ouvir as milhões de mensagens que a nossa alma, que o nosso núcleo emocional nos mandou, em não tendo conseguido ouvir as mensagens, porque a nossa mente abafa essas mensagens, ela faz um nevoeiro, ela faz uma fumaceira para a gente não ver a mensagem, o nosso corpo adoece, somatiza. Como, atenção, meus queridos, o último recurso para que nós ouçamos a mensagem. A nossa alma bate no corpo e diz: ei, sente eu, pelo amor de Deus, há horas eu estou tentando te dizer para tu dar um lugar no coração para aquele filho que não pôde nascer. Ei, sente eu, há horas eu estou pedindo para tu sentir a raiva que tu tem guardado, sente eu, sente eu. E a gente não sente. Bom, então agora eu vou adoecer. Então agora a última coisa que eu posso fazer por ti, eu vou adoecer o teu corpo, a alma adoece o corpo, a nossa psique adoece o corpo, para a gente ouvir a mensagem. E tem gente que nem assim. Perfeito, perfeita a sua colocação, Marcel, e é isso mesmo. Como a gente trabalha alinhado, né? Eu trabalho. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver assim, a primeira, assim, foi postado hoje. Todos os dias. Que isso. E aí você vai ver que a mensagem, assim, a doença não luta contra. Como você vai lutar? Como você vai se livrar de algo? Porque aquilo que você luta contra, você se prende. Então, se você luta, não aceita alguém. Eu tive essa semana uma paciente falando assim: minha mãe, ela falava assim, minha mãe, ela ganhava um salário mínimo, ela era faxineira, e ela casou com um homem que não trabalhava, ela sustentou esse homem a vida toda. Eu odiava ela por aquilo. E ela casou, e depois de 10 anos de casada, ela viu que ela casou com um homem que ela sustentou durante 10 anos. Ela repetiu aquilo. Então, a gente repete aquilo que a gente rejeita, né? Então, assim, e se você não aceita a doença, não acolhe a doença, não ama a doença, não é grato, é um pedido de socorro. Eu costumo dizer que é o seguinte: nós temos um centro, nós temos uma essência. Quando nós nos afastamos dessa essência, que é o amor próprio, que é o eu em primeiro lugar, quando eu vivo a minha vida para ser aquilo que minha mãe quer, aquilo que meu pai quer, aquilo que minha vovó queria, aquilo que a sociedade espera, aquilo que agrada a todo mundo, eu me afasto da minha essência. E a minha alma vai me trazer de volta. Como? Com doença. Quanto mais longe eu estou, mais forte tem que ser a doença. E uma dessas doenças, a mais grave, é o câncer. Por quê? Porque a pessoa está tão longe da vida, está tão afastada, que ela precisa de um choque emocional muito forte. Se ela escuta e ela volta, e ela mergulha assim, eu agradeço esse câncer, e agora eu quero descobrir qual é o conflito emocional que eu não estou conseguindo olhar. E com humildade, ela se permitir, aí sim. Por isso que não é você que cura, não sou eu que cura. A gente abre a janela, olhe, é isso aí. Agora é com você. O que você faz com isso? Agora é com você. É isso aí. Muito bem. As pessoas, quando vêm nos pedir ajuda com sintomas físicos, elas têm, então, aquela expectativa de curar, né? De extirpar o sintoma. E nós já demos ajuda para as pessoas para elas saberem que não é o nosso trabalho enquanto consteladores, mas que muitas vezes os sintomas somem, né? Vamos contar alguns casos de
pessoas que trouxeram sintomas e que, sim, puderam se alinhar com as ordens do amor segundo Bert Hellinger e mudaram a sua vida de alguma forma, né? De alguma forma. Às vezes muda o relacionamento, às vezes muda o corpo também, há um processo de cura. Vamos lá. Quais são as suas histórias clássicas, Adailton Mer? Vamos lá. Assim, recentemente, eu tenho atendido muitos casos de endometriose. E tem uma visão muito interessante da nova medicina germânica que mostra a origem do conflito. Então, a medicina... Inclusive, eu vou dar assim, eu tenho estudado muito isso, porque você vai direto ao ponto. Cirurgicamente falando... Legal. Desculpa. Você vai no ponto. Então, a gente sabe que a endometriose é um programa. Então, uma coisa legal da nova medicina germânica é que a doença não é a doença. A doença é um programa. E o sintoma, quando aparece, para muitos casos, já está no processo de cura. Então, você não dá tanta força, tanta atenção para a doença. Então chega assim, a endometriose. Em muitos casos, o que é a endometriose? É um programa de ovário, não é de útero, não é de endométrio, é um programa de ovário. E dentro desse programa de ovário, são pessoas que estão comprometidas com a família. Então, um caso, ela adoeceu, ficou com endometriose, conseguiu fazer um tratamento, engravidou e teve um filho. E aí, passou um tempo, a doença voltou, né? Voltou não, né? Não tinha ido ido. embora. Não tinha ido, estava lá. Porque ela trazia um Voltou conflito. o sintoma. Um conflito da infância. Qual que é o conflito da infância dela? O pai, ele era instável economicamente falando. Ele arranjava um emprego, e aí ele gastava muito dinheiro, e aí ele era despedido, a mãe dele vinha e cobria. E aí eles mudavam de cidade, e a família tem uma vez ele se meteu num negócio, perdeu tudo, teve que vender a casa, eles ficaram sem nada, e ela passou a infância tendo isso. Então, o que o ovário faz? O ovário produz óvulo para gerar Vida. criança. Gerar vida, mas para gerar criança. Né? Então, assim, na filogenia, né, na evolução da espécie, os povos antigos, os nômades, quanto mais numerosos, maior a chance de sobrevivência. Grupos pequenos eram dominados pelos grupos maiores. Mais vulneráveis. Exatamente. Então, assim, se a minha família está invulnerável, eu vou ajudar a minha família gerando filhos. E vem a endometriose. Quando a pessoa toma consciência de que ela fez uma doença que determina o destino dela, de não poder ter filhos, gerar filhos, ter muita dor, como um amor infantil para a família, ela fica extasiada com isso. Ela fica, assim, estonteada com tudo isso, e a partir daí começa um processo de cura, onde ela fala, não, a partir de hoje, eu em primeiro lugar. Então, a quantidade de pessoas que se cura o emocional, cura o vibracional. O corpo pode curar ou não. Pode dar tempo ou não. Você falou, a gente integra todas as coisas. Pode até ser que precise de cirurgia. Pode até ser que precise de outras terapias. Mas quando isso chegou... Quando a mensagem chega, a mensagem... É incrível, é incrível. Assim, a primeira menstruação que uma mulher faz depois de uma tomada de consciência dessa, ela vem sem dor. A menstruação é incrível, assim. A pessoa fala, Dailton, eu nunca tive. Adailton, eu tenho um caso, tenho vários já, né? Para ti, essa coisa da medicina é natural, né? Porque eu comecei a ficar chocado, porque eu nunca imaginei, nunca desejei que acontecesse algo nessa área para as pessoas. Porque eu estou lá no mundo do relacionamento, das trocas, da força, né? Da motivação, do ganhar dinheiro, enfim. Mas comecei a receber relatos de pessoas nos nossos treinamentos que traziam curas físicas, mesmo sem eu vender, sem eu oferecer, sem eu motivar,
E agora eu tomo todo cuidado e nunca falo disso. Nenhum anúncio vai falar disso. Nenhum anúncio vai falar disso, até porque pode ou não acontecer, né? Mas vamos lá, o caso que eu quero contar de uma moça que percorreu uma série de médicos porque tinha úlcera gástrica. Úlcera gástrica. Né? Então, ela foi num último médico e ele disse, guria, tu tem isso daqui, mas eu não sei explicar, daí tu não sei nada mesmo assim de medicina, mas tu não tem nada. Parece então que ela não tinha bem a úlcera, que ela tinha alguma outra lesão, que eu não entendo, mas ele disse para ela, tu não tem nada, o teu problema é emocional. Esse é o resumo do médico. Isso é uma coisa bonita, um parênteses rápido, né, Daí? Cada vez mais médicos falam isso. Porque é uma A tua bênção, doença é emocional. porque é uma bênção, uma autoridade que os médicos têm perante a sociedade. É bonito, né? O cara é médico, ele é autoridade. E eu acho bonito isso. E aí fica ainda mais bonito se os médicos puderem estender a ajuda deles por conta própria, como tu faz, ou indicando alguém para fazer o que a medicina, no caso deles, não alcança, né? E ele nos recomendou, eu não sei quem é a menina até hoje, né? Mas como é que tu sabe do caso? Porque ela me contou no Instagram. E eu não sei quem é o médico até hoje. E ela foi, então, para um nosso treinamento em Santa Maria, e lá ela fez contato, adivinha, com uma raiva que ela não imaginava que tinha. Atenção, as pessoas mais candidatas a terem doenças por conta de raiva são as que não têm raiva ou as que têm raiva descontrolada, tá bom? As que não têm raiva ou as que têm raiva descontrolada são candidatas a ter alguma disfunção aí. Essa moça nem sabia que tinha raiva. E aí, nos treinamentos, num ambiente seguro e protegido, ela fez contato com isso, olhou para isso, cuidou disso, né? Porque uma coisa que a gente aprende na Alemanha, Adailton, é que a pessoa não precisa constelar para algo se integrar nela. Quando nós vamos à Alemanha, nós vamos todos os anos, nós raramente fazemos uma constelação. É uma sorte, né? Conseguir fazer uma constelação. Eu já sentei ao lado do Bert, tu já sentou ao lado do Bert também, né? Mas nós vamos mesmo que não sentássemos ao lado do Bert, da Sofia, de algum professor, porque a gente confia que estar submetido àquele campo de amor, de conhecimento, de clareza, amplia a nossa consciência, nós nos abrimos para os sentimentos e, ao vivermos os sentimentos, a gente não precisa adoecer. Voltando para o caso da moça, ela não precisou constelar, ela estava num ambiente onde as ordens do amor são praticadas, ela viu a raiva dela, ela deu um espaço para a raiva, ela pôde, então, depois de sentir a raiva, olhar com amor para aquela pessoa que causava raiva nela, e o depoimento dela é simplesmente, Adailton, que ela não tem mais os sintomas. Ela não tem mais as dores, mais os vômitos e outros sintomas que eu não me lembro. Então, cada vez que a gente se depara com um caso desses, a gente vê com muita clareza que quem está nos ouvindo precisa se cuidar. Sim, primeiro eu. E eu fiz um post, acho que hoje, Adailton. Primeiro eu. E aí eu explico. Egoísmo? Não, porque não é só eu. Amor próprio. Pá! Primeiro eu vi seu post, eu vi essa postagem. Não é só eu. Que isso? É. Primeiro eu, Sim. depois os outros. Aí eu posso ajudar os outros. O mestre falou o quê? Amar o próximo? Como a si mesmo. Como? Então, se você não se ama, como você vai amar o outro? Não O tanto tem que você ama o outro é o tanto como. que você ama. Ninguém dá o que não tem. Então, isso. essa moça pôde fazer isso. Então, quem está aqui precisa se colocar em primeiro lugar e se cuidar a partir dessa visão biopsicoemócio-espiritual. Vou dar um exemplo também, por favor. Se você me permite. Claro. Enxaqueca. Enxaqueca é muito comum. E assim, as pessoas vêm... Eu falo o seguinte, enxaqueca é amor que não circula. Porque tem resistência. Porque critica, porque julga, porque não aceita. Então, vive com um homem que atraiu, que a alma atraiu,
com quem tem um filho, porque a alma escolheu viver com aquele homem, mas não aceita ele do jeito que ele é. Tem que ele mudar, ele tem que parar isso, tem que fazer aquilo. Então, o amor não circula como emoção e não circula a nível sexual. Vem enxaqueca. E quando essa pessoa... É incrível, numa sessão ou na vida dela, a pessoa passa... Assim, é incontável o número de pessoas que vem e entra em paz consigo e passa num julgar, mas querer mudar o outro. Ela simplesmente começa a dizer sim, nunca mais tem enxaqueca. Sim. Sim, enxaqueca Bom, enxaqueca nos nossos treinamentos, no TAI, tu não conhece o TAI, né, Daí? Tu tinha que fazer o TAI. Ainda não. Ainda No não. próximo eu vou. O TAI, querido, o treinamento de maior impacto biopsicoemocio-espiritual, porque são 5 dias de imersão, todo mundo no hotel, né? E nós temos mecanismos, Adailton, no nosso treinamento, para levar as pessoas para o sentimento. E como as pessoas resistem ao sentimento, e quem resiste ao sentimento resiste ao amor, então o amor não flui, tem pessoas que ficam com muita enxaqueca. E quem se permite ser cuidado por nós do nosso jeito, ir lá, a gente conduz a pessoa para ela ficar sem o remedinho, porque o remedinho vai tirar o sintoma. Adailton, eu tenho um caso de uma moça que passou 5 dias com enxaqueca. Eu não sei como é que ela aguentou, Adailton. E aí, quando chegou no momento, fiz um trabalho específico que a gente faz com ela, é um trabalho corporal, e ela pode, então, expressar e viver toda essa dor. Ela mudou o rosto dela já ali, e dias depois ela colocou todas as roupas mais amasculinadas dela, bermudões, camisetões, bonés fora, porque quando ela pôde expressar essa dor, ela pôde ver que era a dor que ela não se permitia sentir da perda de um irmão, e por conta disso, então, ela tinha enxaquecas na vida, resistência à dor, e é o amor, porque o caminho para o amor muitas vezes é sentir a dor, e ela então meio que representava o irmão, tu sabe do que eu estou falando, usando essas roupas mais amasculinadas, usando boné e tal. Ela chegou a ficar mais feminina e mais bonita, porque pôde utilizar o sintoma da enxaqueca como um ponto de conexão com a mensagem que ela precisava receber. Querido, nós estamos chegando no finalzinho. Eu adorei conversar contigo e eu queria que tu deixasse a tua mensagem final, porque depois que tu deixar a tua mensagem final, eu quero convidar as pessoas para a Era das Constelações. Depois que o Adailton falar, eu vou te convidar para uma imersão online de um dia, só sobre constelações, e vou te dizer o que tu precisa fazer para participar da Era das Constelações. Diga aí, querido. Marcel, primeiro de tudo, vamos lá, vou fazer um resumo até o que você falou, começou falando muito bem. Primeiro, a doença é mensageira. Eu costumo dizer que a doença é sua amiga. Então, agradece a doença. Então, não luta contra a doença. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não abandone a medicina. Não. Integre, mas siga o ímpeto da sua alma. Né? No caso, por exemplo, da Louise Hay, que teve um câncer de vagina. E ela decidiu não operar. E ela fez uma regressão e chegou no ponto que ela viu que ela tinha um abuso sexual na infância e não sabia. E aí ela perdoa e ama o abusador. O que acontece com o câncer? Some. Apareceu, ela viveu mais 40 anos e virou uma divulgadora do autoconhecimento. Então, a doença, ela quer te trazer de volta para você. A doença, ela tem um propósito na sua vida. Então, primeira coisa, agradece. E esse desejo que você tem de descobrir o porquê, te levar para um lugar mais leve, uma vida mais gostosa, uma vida com mais amor próprio, uma vida com finalidade, uma vida em que você respeite as 9 leis da vida, e aí você vai estar totalmente integrada, né? Primeiro com você, no horizontal e no espiritual. E vai viver a sua vida, a sua missão, o teu propósito nessa jornada, nessa terra, com maior leveza, e você desfrutando, sentando na janelinha
da sua viagem terrena. Muito bem. Queridos que me assistem, que ainda não seguem o Dr. Adailton Meira. Dr. Adailton, não é Dailton, é Adailton Meira. Sigam. Obrigado, Vocês terão no Adailton um cuidador do mais alto quilate, do mais alto gabarito, verdadeiramente imbuído do desejo de servir com tudo que ele estudou. E ele falou: acupuntura, medicina germânica, homeopatia, medicina e constelações. E ele certamente não falou mais uma dezena de cursos que ele fez. Vocês estarão em belíssimas mãos e eu vou me alegrar muito se vocês ouvirem e eventualmente entregarem-se aos cuidados deste bom homem. É isto que tu és, um bom homem. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, amado. Um grande Muito beijo. bem. Fica com Deus. Eu vou convidar as pessoas agora para a Era das Constelações. Combinado? Tá ótimo. Beleza. Beleza. Um abraço. Assistam Tchau, tchau. a constelação desse homem lá também, que ele é muito forte. Ele tem muito amor no coração. Beijo no Um coração. abraço, querido. Tchau, tchau.